Muy buenas tardes Muito boa tarde a todos que estão a conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat nos 8 diferentes países, nos diferentes países, allá lá donde te encuentras, onde misionero você Miguel se Bermúdez encontra, Marín, missionário Miguel Bermudes Marim, e todos los e que todos os que estarán viendo y estarão escuchando vendo e en escutando esta ocasión nessa ocasião de hoy viernes de hoje, 21 de marzo sexta-feira, 21 de março deste año deste ano 2025, 2025, el cual tendremos como tema o qual teremos como la tema segunda venida a del Señor, segunda vinda do Senhor, visitando visitando al pueblo o del nuevo povo pacto, do novo pacto, que foi predicado el que foi 28 de pregado em diciembre 28 de del dezembro de 2014 2014 en Cayey, Puerto em Rico. Caiei, Porto Rico. Él nos leyó la escritura de Filipenses Ele capítulo nos leu a escritura de 3, Filipenses, verso 20 capítulo 3, versículo 20 al 21, ao 21, donde onde nos dice: nos diz: mas mas a nossa cidadania cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A segunda vinda do Senhor visitando o povo do novo pacto. Os que estão em pé podem sentar nos diferentes países por uns minutos. Na mensagem A Voz que Comoverá os Céus e a Terra, pregado em 4 de maio de 2005, em Talcahuano, no Chile, nos diz o Dr. William Soto Santiago. Portanto, para este tempo estaremos escutando a voz que comoverá, abalará os céus e a terra. Essa é a voz de Deus, a voz de Deus por meio do seu Espírito Santo através do seu anjo, o anjo do Senhor Jesus Cristo. A voz que comoverá os céus e a terra. Foi para mim um privilégio grande e bênção grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do nosso tema, a voz que comoverá os céus e a terra. Muito obrigado pela vossa amável atenção, amáveis amigos, ministros, companheiros no Evangelho de Cristo, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela vossa amável presença aqui e vossa atenção. Saudação da minha parte para vossas congregações, para todos os irmãos das vossas congregações, e saibam que em breve Cristo completará sua igreja e daí em diante entramos a uma nova etapa do programa divino. Agora vejam que depois que se completasse a igreja, ia entrar numa etapa do programa divino. Estamos nessa nova etapa do programa divino, que corresponde à dispensação do reino. Viram hoje, ou na quinta, vamos ver onde se falou, ou na quarta-feira, onde se falou da dispensação do reino, que chegaria até o final. E muitos pensavam que a dispensação do reino era eterna. A dispensação do reino chega até o final do milênio. Quando foi? Na quinta-feira? Foi na quinta-feira. Agora vejam que é um tempo, o milênio, que corresponde à dispensação do reino, e depois, ao final, termina e começa a dispensação da eternidade. Recordo o desenho que já faz, eu creio que eu tenho por aqui, que ele nos deixou, onde coloca as 8 dispensações, não sei se recordam, seguramente nas aulas de crianças deram essa aula, que essas aulas são até para os adultos, a ministros de diferentes igrejas denominacionais,
que pedem os livros e dizem, não, me dê os livros também das crianças, porque aí aprendemos mais, pela forma em que eles explicam. Explicam, eu me refiro que esmiuçam na forma para as crianças, e eles, pois, com isso, também é um reforço, ou seja, que os ajuda. Vamos ver aqui se eu consigo rapidinho. Esse extrato ou esse escrito. Vamos ver. Está aqui. Esse sim já passei. Foque por aí para que vejam e recordem qual foi. O que mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, a oitava, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí está 8. Ou seja que a dispensação da eternidade começa depois do milênio. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William, onde estamos lendo, diz, daí em diante entramos a uma nova etapa do programa divino. Ainda Cristo está no céu, em seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Isso foi em 2014. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou, porque Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão com seu sangue. Agora, o que é que diz Apocalipse 10? Que a vinda desse anjo forte é para falar e dizer que o tempo não é mais. Mas vejam vocês que sempre Deus usa um véu de carne. E Deus cumpriu essa escritura quando esse véu de carne disse 0 batismos, 0 Santa Ceia. Já isso terminou. Vem, tem que ser falado por um profeta. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Ele está como sumo sacerdote até que tenha entrado a sua igreja até o último escolhido. Depois é que ele se levanta, depois é que ele se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. E lhe dará o título de propriedade a um homem, que será seu anjo. Porque um anjo é um mensageiro. Para que coma e profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Ou seja, pregue, profetize os juízos divinos que virão sobre a raça humana. Pregue as pragas. Agora, na bênção de José, aí ele nos fala diz, rechaçará. As nações, algo assim diz. Veja para ver se Deuteronômio 33 diz, desde o versículo 13, que é a bênção a José. Diz, de José disse, recordem que José é tipo e figura da primeira e segunda vinda do Senhor. A José disse, bendita do Senhor seja a sua terra, com o melhor do céu, o orvalho, e com as águas das profundezas, com os tesouros que o sol amadurece, e com o que germina durante cada lua, com os produtos preciosos dos montes antigos, com os mais excelentes dos outeiros eternos, com as delícias do sol e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habita na sarça ardente. A graça daquele que habitou na sarça. Quem foi que habitou na sarça? Aí se referia ali a sarça, onde Moisés viu a coluna de fogo que disse, tira o calçado de teus pés, porque o lugar onde estás
é terra santa. Agora vejam que essa bênção que está recebendo José aí, na primeira vinda do Senhor, sob a dispensação da graça, vejam, a cumpre em Jesus. E também, em sua segunda vinda, a cumpre neste tempo final. E a graça daquele que habitou na sarça venha sobre a cabeça de José. Esse momento quando ele mandou o missionário Miguel Bermúdez Marim a me ungir, foi algo muito importante no programa divino, onde tinha que ser através de um instrumento que isso se realizasse e tinha que ele cumpri-lo dessa maneira, sendo ele um mensageiro celestial. Essa obra, vejam vocês, como foi no tempo de Davi, que teve que ungí-lo, Samuel. E mais adiante, tocarei outras coisinhas mais aí, de uns escritos, e também o porquê foi dessa maneira, e vão se regozijar muito. Porque tudo o que estava ocorrendo ali tinha que ser dessa maneira. Agora, sobre a fronte do príncipe de seus irmãos, em majestade ele é como primogênito do touro. Estamos na praça de touro. Chama assim. Estive vendo que nesses dias já houve uma decisão que não vão ter assim mais eventos de touros que sofram, ou que firam, ou que o matem, algo assim, já não podem matá-lo. Isso está bem. Que vão ser atividades nada mais para recriação. Alugar, mas diz também exibição. Vai ser algo não assim como estavam fazendo. Já isso foi uma decisão que foi dada faz pouco tempo, nesses dias. Agora diz, como primogênito, em majestade ele é como o primogênito do touro, e seus chifres como os de um boi selvagem. No Salmo, eu estive mesmo lendo numa ocasião no Salmo, que diz, me rejuvenesça a força como a de búfalo, algo assim diz. Salmo 92, versículo 10. Mas tu aumentarás minhas forças como a do búfalo. Ou seja, não houve outro animal que comparasse a força, mas que disse a do búfalo. Isso é Davi. Agora vejam. Estou no versículo 17. E seus chifres são como os de um boi selvagem. Com ele rechaçará os povos todos juntos até as extremidades da terra. Vejam, com esses dois chifres. E ele no escrito coloca Cristo e os dois chifres, Efraim e Manassés, a igreja e o povo hebreu.
Com eles rechaçará os povos todos juntos, até as extremidades da terra. Tais são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. Ou seja, quem está falando de dos dois chifres, Efraim e Manassés. Mas recordem que também isso representa as duas oliveiras, os quais estão neste tempo final sendo operados pelo Espírito Santo. Vejam, neste é que ele diz: Cristo é touro de Efraim, com os chifres Efraim e Manassés. E em cima de Efraim coloca a igreja, e em cima de Manassés escreve Israel. Agora podem ver como todos esses símbolos, quando a pessoa os compreende, pode ver uma grande revelação aí do programa divino. Agora continua dizendo, nosso irmão William, é como Moisés. Deus ordenou a Moisés pregar as pragas, dizia, diga que vai vir tal coisa. Se Moisés não dissesse, não vinha. Mas Moisés ia e dizia e ocorria a coisa. Por quê? Porque a palavra criadora de Deus nos lábios de um homem, e quando esse homem falava, essa palavra se materializava porque é a palavra criadora de Deus. Como quando Deus disse, haja luz, e foi a luz, vem? É o mesmo. Agora Deus falando através de homens, de profetas. Assim sempre foi. Vejam as coisas que Jesus profetizou se cumpriram cada uma a seu devido tempo. Por quê? Porque isso era a palavra criadora de Deus. Assim também profetizará este que comerá o título de propriedade. Se a ele tivesse dado Deus a ordem de dizê-lo abertamente, teria me assinalado, apontado a mim. Tão simples assim. Como dizemos, estamos falando? Claro. Há outros ditados, mas usamos esse, que é o que todo mundo entende. Estamos falando claro. E recordem que o que se fala nessa terceira etapa é para todos os grupos. E como eu sempre digo, e isso a pessoa diz, isso os deixa inquietos, coloca em ação, todos têm que me escutar. Todos têm que ouvir a minha voz. Porque a terceira etapa, o reverendo William Branham disse que era para todos os grupos. Consequentemente, toda a humanidade, neste tempo final, escutará minha voz. Será abalada a humanidade completa. Já em certo tempo, já isso estará totalmente realizado. Recordem que o sinal de Apocalipse 11 será visto mundialmente. Portanto, algo vai chegar a essa parte culminante, onde o mundo conhecerá esses ministérios, conhecerá o que estava fazendo, está fazendo, e o mundo verá, ouvirá os que não têm oportunidade, porque a terceira etapa é para os perdidos, que não têm oportunidade, também para os 144 mil que também estarão vendo e escutando e recebendo as fátuas, que são os que estão escritos no livro da vida, os quais podem ser apagados, e já há pessoas que foram apagadas desse livro. E também para os escolhidos. Porque essa palavra, essa espada de dois fios, está discernindo, como disse o Espírito Santo pela boca do apóstolo Paulo, a medula, as conjunturas, discernem os pensamentos e as intenções do coração. E quando cai essa palavra aí, então produz algo na pessoa. Uns ranger de dentes, como quando estava Estevão pregando,
que já estavam tão bravos por isso, que diz, não sei se é essa, que diz que rangiam os dentes, seguramente alguns até partiu, quebrou alguns, de tanta raiva que tinham, porque vejam vocês, o inimigo é o único que não quer que Deus cumpra o seu programa. Quando vocês virem, como disse nosso irmão William, um ataque se dirigindo para a carpa e para o ministério, aí está perto a nossa transformação. Recorde que haverá um aperto, que a cada vez vamos ir vendo se aproximar. E esse aperto, ai daquele, pelo que ou os que a provocarem. Recordem que estavam todos tranquilinhos ali, quando um deles tomou o pão molhado, e aí entrou Satanás. E ele disse, o que vai fazer, faça-o. E ele se levantou e se foi. E vejam vocês, todo o alvoroço que fez quando regressou. Se foi um, e regressou com um montão, ou seja, falou contra Jesus e seus companheiros ministros, aí os apóstolos. E Judas está representado aí em ministros e em pessoas. Não necessariamente tem que ser ministros. E em pessoas também. Agora, como todos têm que me escutar, pois todos estarão atentos a essa atividade, e que cada pessoa vai ter uma atitude diante de cada palavra que vai sendo falada, e a cada vez que se fale mais claro, mais os escolhidos se agarram, mais se regozijam, mais se avivam, porque se há um povo alegre, feliz e contente é o povo que está na era da pedra angular. Está feliz de que está vendo o programa divino, que está vendo o que Deus prometeu se tornando uma realidade. Mas há aqueles que cada vez ficam mais aborrecidos, e como a terceira etapa é para todos os grupos, pois é preciso falar de todos os grupos. Como eu dizia que, o irmão me dizia, mas olha, por que não fala a nós nada mais e se esquece deles? Mas isso aconteceu nas eras. O mensageiro falava a todos, como que todos eram bons. Não cai a chuva sobre o joio também? Ou seja, sobre a erva? E se alegre se regozija como trigo? Mas no fim do tempo ele disse que ia enviar os seus anjos ceifeiros. Diz que o único que poderá dizer e falar qual é o certo e qual é o errado é o anjo do Senhor. Ninguém mais pode dizer isso não é assim, isso não é assim, ou isso é assim, ou isso eu creio assim. Não. Somente há um. O demais deve calar a boca. E se fala, pois tem que saber que no lugar santíssimo somente ministra um. E as consequências disso já vemos nos filhos de Arão, que entraram com fogo estranho ali, revelação contrária ao que Deus tinha trazido por Moisés. Agora, continua dizendo, aqui o nosso irmão William, vejam, as coisas que Jesus profetizou foram se cumprindo cada uma a seu devido tempo. Por quê? Porque isso era a palavra criadora de Deus. Assim também profetizará este que comerá o título de propriedade. Porque a ordem importa que profetize outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E isso é um ministério adotado. E depois em Apocalipse capítulo 11, as duas oliveiras estão profetizando. O que é? É o ministério das duas oliveiras naquele que come o livro, o qual está representado em João Apóstolo comendo esse livro. Aí está representando o anjo do Senhor Jesus Cristo, que no último dia receberá o título de propriedade, o livro, e o comerá. E profetizará os juízos divinos que virão sobre a terra. Os profetizará sobre muitos povos, nações e línguas. E seres humanos também. Ele disse, na mensagem que lemos, no estudo do domingo, creio que foi,
que diz que o juízo virá depois, algo assim. Ou seja, é falada a palavra, como diz o irmão Miguel. Não se preocupe. Vai vir a tua aguinha. A minha tua parte, falando em termos assim, do comum. Não, que não me aconteceu nada. Se encoste disso. Porque vejam vocês que toda palavra não pode cair em terra. Se falou que haveria um grupo de escolhidos de Deus que estariam recebendo a fé de rapto, que estariam recebendo os trovões, e aqui está parte desse grupo. E nos diferentes países, vem? E se falou também de que haveria pessoas contra o programa divino. E há também, vê? Ou seja, que tem que estar tudo em seus lugares. Vejam quando aqueles dois homens queriam ir de casa, quando tinha que ser curado aquele menino ou a menina, e ele na visão viu esses homens e de momento ele vê que se vão. Eu relatei faz pouco tempo, eu li, e ele não podia deter. Ele não podia forçá-los a ficarem. Estaria forçando uma visão para que se realizasse. E ele ficou aí, esperando, mas já iam. E vocês sabem essa parte aí? Vejam vocês. A pessoa não pode forçar a tratar de que mudem de opinião por fazer algo que mude de opinião, mesmo tendo a forma. E tendo tudo. Mas vejam vocês que Deus não é um Deus para agradar a ninguém. Somente Ele agrada os seus escolhidos, abrindo entendimento, abrindo as Escrituras, porque Ele disse que aqueles que creriam em sua vinda, esses são os que entenderiam, compreenderiam esse mistério. Tem um escrito que ele diz, crer para entender. Se não crês, como vai entender? Portanto, aqueles que não creem não vão poder entender. E se requer crer no véu de carne. Assim foi na primeira vinda do Senhor. E isso, para muitos será duro. E dirão, eu não trago isso, eu não engulo isso. Não, isso vem agora. Pois veja, assim mesmo teria sido no tempo de Jesus. Porque exatamente está se cumprindo o mesmo. Lá foi um jovem carpinteiro de Nazaré. Aqui é um jovem caieiano. Já vem como esse sétimo selo fica aberto totalmente, mas recordem que quanto mais claro se fala, mais essa palavra vai causando efeito em todos os grupos. E o inimigo já vai identificando onde está esse véu de carne, quem é, e tudo isso. E começa a colocar o olho, já é algo aberto, porque o sétimo selo, o irmão Branham disse que não estava aberto ao público, mas, ele escreve do lado, mas seria aberto ao público em certo momento. Agora continua dizendo, portanto, estamos perto de que chegue de que esse momento de profetizar sobre muitos povos e línguas ocorra. Mas ainda a misericórdia está estendida no céu. Ainda há misericórdia no céu. Ainda estamos na dispensação da graça. E muitos dizem, mas se ele disse, nessa mensagem, nessa, que estávamos na dispensação do reino. Ele estava falando como o irmão Branham falou, em muitas ocasiões. E que ele escrevia do lado, futuro, futuro, futuro. Tudo isso estava mostrando o que seria no futuro. E nosso irmão William já depois desses últimos anos, como ele, e estamos do lado perto do aeroporto, como
Ele já estava dando a conhecer onde estávamos em pé. Por isso, quando o irmão Branham diz, quando a noiva reconhecer sua posição, o rapto acontecerá. E agora que estamos conscientes da posição onde estamos, escutamos essa voz do sobe aqui, subimos a era da pedra angular, e estamos na dispensação do reino, e se estamos na dispensação do reino e na era da pedra angular, consequentemente, temos que ter recebido o instrumento, o mensageiro dessa dispensação. Não se pode subir e entrar por outro lugar. Há uma porta somente. E é pelo porteiro, é pelos ministérios de Moisés e Elias. Quem não entrar por essa porta, entrar por outro lugar, como nos disse nosso irmão William no lugar, depois terá que sair por aí mesmo. Entrou por uma janela e vai ter que sair pela porta de cabeça baixa e para fora. Lembram quando? Tem vezes que quando tiram alguém e já vai saindo e vai para fora. O que você faz aqui dentro? Bom. Quando a pessoa vê pessoas que faltam com respeito à palavra e zombam, são críticos e tudo isso, o melhor lugar onde vão estar é acompanhando ali a Judas Iscariote. Não tem temor à palavra, não tem temor à mensagem. Mas eles terão o seu salário. Não se preocupe, nós nos focamos em receber o ensinamento sob carpa e nos preparando para a nossa transformação. Deixe esses juízos que sejam falados ao mensageiro. Não tome isso você e se coloque você a amaldiçoar ou escrever que a ti vai te acontecer isso, a ti vai acontecer isso por fazer isso, fazer o outro. Não faça isso. Você não te corresponde isso. Melhor não faça caso, não preste atenção. Eles estão escutando. Portanto, tudo que a pessoa vai falando, já sabe a aguinha que dá, que é para ele, já sabe o que vai acontecer. Isso deixa ao mensageiro. O único que ele disse que em sua vinda abençoará uns e amaldiçoará outros. Nós estamos do lado da bênção de Deus. Mas, em São Lucas, diz, mas ainda a misericórdia está estendida no céu, ainda a misericórdia no céu, ainda estamos na dispensação da graça, ainda a porta da misericórdia está aberta. Mas em São Lucas, capítulo 13, versículo 25 ao 27, diz que a porta vai ser fechada. Quando for fechada, já não entrará nenhuma outra pessoa à casa de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo já terá se completado a igreja do Senhor Jesus Cristo, e já estaremos prontos para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A voz que abalará os céus e a terra é a voz de Deus por meio do seu Espírito Santo no anjo do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. A mim me agrada cada vez que eu leio o irmão William dizer, tão simples assim. Porque verdadeiramente é tão simples e tão singelo o que Deus está fazendo neste tempo. E já para terminar com essas palavras dessa ocasião, vejam, é fechada a porta e vejam vocês, ele diz que quando isso ocorrer, ele está dizendo num tempo futuro, deixa eu ver se eu tenho por aqui, aqui está, onde ele diz, na mensagem do trono de juízo, o que é isso? O mesmo que diz Apocalipse, isso foi em 13 de março 9 ou setembro 3, é preciso ver os números aí, de 1976. O mesmo que diz Apocalipse, que diz que quando o sétimo anjo tocasse a trombeta, o tempo não seria mais. Portanto, quem é sujo, suje-se mais. E ele aí fala
duro. Vejam que nesse tempo ele falava como se fosse terminar tudo em 77 e tinha que colocar aí esse tipo. Era uma limpeza do santuário, como ele coloca numa anotação. Portanto, quem estiver sujo, suje-se mais. Quer seguir cortando o cabelo? Quer continuar se pintando, maquiando? Quer continuar usando roupas curtas? E vocês que estão aqui, querem continuar? Querem continuar? Continuem fazendo. Um dia perceberá que pela sua rebeldia chegou a um lugar de que não há lugar para arrependimento. Como muitos dizem, não, é que é preciso refletir a sexta dimensão, mas tem a sua congregação fazendo o que tem vontade. Tratam de buscar e tampar, esconder certas coisas, mas não têm as calças em seu lugar para falar ao povo as coisas que têm que ser feitas por um crente, porque senão o expulsam. E há muito do que falar aí. Ou seja, estão colocados aí para agradar ao grupo que tem. Há um lugar em almas. Eu acuso esta, ou a acusação, eu acuso essa geração que diz que devia ter anáguas, deveriam ter, sim, essa mesma é, e pregadores no púlpito deveriam ter anáguas no lugar de bata clerical, em pé ali fora, e permitem, e se envergonham de falar contra ele, porque suas denominações os colocariam de fora, e como essas são denominações já, porque uma vez que se coloca um líder, ou uma pessoa, um homem como seu líder, aí está morta essa igreja. É uma denominação. Mas os escolhidos de Deus na era da pedra angular têm o líder, que é o Espírito Santo, porque ele disse que este Espírito Santo que temos, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando chega a ser encarnado, encarnado em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. E dizem, então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O conheceremos. Glória ao Senhor. O identificaremos como meu Rei. Este é meu Rei. Este é o nosso José. Este é quem eu estava esperando. Assim mesmo vai dizer Israel. Este é quem eu estava esperando. O que faz lá? Vestido como um gentil. O que faz no meio dos gentios? Agora vejam, já para terminar, um pedacinho aí. Em pé lá fora, e o permite, e se envergonha de falar contra ele, porque suas denominações o colocariam para fora. Vocês crucificam a palavra de Deus diante da congregação, a qual diz que é uma abominação que uma mulher use roupas que pertencem ao homem. E continua falando por aí. Agora veja aqui, nosso irmão William diz, querem continuar? Continuem fazendo. Um dia perceberá que por sua rebeldia chegou a um lugar de que não há lugar para arrependimento. Mas você que ama o Senhor, você ouviu o que Deus disse, você ouviu Deus falando por Elias, você ouviu Deus dizendo a você como atuar. Olhe para ver. Isso é para você e para todos nós. Não quer? Pois faça o que quiser fazer. Em palavras mais claras, faça o que tiver vontade. Isso é duro. E neste tempo, se querem continuar fazendo, repito as mesmas palavras, pois façam o que tiverem vontade. Ninguém vai obrigá-los. Ninguém está obrigando ninguém ou está obrigando. Você tem o livre-arbítrio. Mas recorde, não há trono de misericórdia, já é trono de juízo. Ou seja, que nesse tempo, já o trono celestial, ele está dizendo que seria um trono de juízo. E este é o tempo que ele já está como trono de juízo, em um trono de juízo. Mas há um novo propiciatório, onde há misericórdia para os escolhidos.
Agora vejam que esse trono de misericórdia se estende aos escolhidos e dos escolhidos aos nossos familiares. Portanto, deixe que Ele governe sua vida e vá além de si mesmo e diga: Senhor, necessito de Ti, que governes completamente o meu coração, para que, através de mim, Senhor, eu possa transmitir misericórdia e perdão aos meus familiares. Recordem que se você, com a sua fé, isso vai se realizar, pois você tem que estar em uma posição onde Deus possa operar esse milagre sem limitações. Que você o que pedir, Deus o dê. Ele disse, Deus vai te dar, ou Deus te deu, a todos os que tu amas e os que te amam. Não os que te odeiam, não os que te atiram pedras, não os que criticam, zombam, não, aos que você ama. Agora há um mistério aí grande e uma bênção grande aí, que até ultrapassa muitas coisas nas quais muitos disseram, e eu penso que já fulano cruzou a linha. Fez isso, fez o outro. Mas vejam, para Deus não há nada impossível. E Ele me mostrou que Ele é muito misericordioso. Ele é fogo consumidor. E Ele é um Deus com ira quando fica com ira, mas é um Deus misericordioso. E Ele escuta seus filhos. Portanto, muitas pessoas não imaginam o que é ter um escolhido ao seu lado, porque esse escolhido tem a vida eterna dessa pessoa em suas mãos. E Deus vai dar essa responsabilidade a cada escolhido. E essas são palavras maiores. Ele disse que somos reis e sacerdotes e juízes também. Portanto, vamos ter um claro entendimento de como reinar, como julgar e como realizar todo este programa divino nessa dispensação do reino. E estamos neste entrelace destes corpos ao corpo eterno e glorificado. Portanto, temos que começar a ter essa prática. Porque se no pouco somos fiel, no muito nos colocará. Já com o novo corpo. Pois esses meus filhos vou transformá-los. Vou dar um corpo eterno e glorificado que não tenha limitação. Já me provaram que são fiéis, que são prudentes, que são sábios para ditar, fazer, até criar tudo que tenha que ser feito. Portanto, deixe ser usado. Deixe ser usado pelo Senhor. E olhe-se sempre no espelho da palavra. Bom? Neste tema que temos para hoje, e nos colocamos em pé, e já deixamos conosco, neste tema que temos, a segunda vinda do Senhor, visitando o povo do novo pacto. E já aqui estão vendo como vão os preparativos, um pouquinho aí. E pode dar por aqui a alguns irmãos que estão aqui, que nos acompanham, trabalhando em todas as áreas,
tomando também todos os cursos correspondentes. E aqui somente uma partezinha, ainda tem muitos mais que talvez estão em outras áreas, mas toda essa é a representação dos que estão trabalhando para essa atividade do domingo 23 de março seja uma realidade, com a ajuda do nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra. E que Deus se glorifique nesse dia e nos dê tudo o que necessitamos escutar e cresça mais a fé de cada um de nós e que saiamos alegres, felizes, cheios da bênção de Deus. Porque esse é o maior milagre, o revelar a palavra. Isso é o maior que alguém possa receber. Depois, os milagres o seguem. Vem depois. Bom, deixamos assim conosco neste tema para hoje, a segunda vinda do Senhor visitando o povo do novo pacto. Deixamos assim conosco o nosso amado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.